Existem diversas formas de ganhar força e massa muscular treinando calistenia, mas de todas essas formas existem as que funcionam e as que não funcionam. Então é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, sobre as duas melhores formas para ganhar força e massa muscular treinando com o peso do corpo para você que não gosta de perder tempo. Fala galera, Conrado News aqui na área para mais um vídeo e o assunto de hoje, vai ser sobre como ganhar massa muscular, quais são as duas melhores formas de ganhar massa muscular e ganhar força, ou seja, para te fazer evoluir realmente treinando dentro da calistenia. Porque eu posso falar para você, não só como profissional, mas como experiência pessoal também, daquilo que eu já fiz desde quando eu comecei a treinar na calistenia, sobre as formas que eu já treinei e que funcionaram e o que não funcionou para mim. E é esse o assunto que eu quero falar com você hoje. Porque é aquela coisa, talvez você veja aí muitas formas de treinamento pela internet, pesquisa, programas de treino, assiste vídeos aí também aqui no YouTube, tudo em busca de mais conhecimento, mais informação sobre o que fazer nos teus treinos de calistenia, como treinar para obter os resultados que você deseja. E só que dentro de todo esse conhecimento tem aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Então, se a gente simplesmente fica pesquisando, mas não tem um conhecimento ainda muito grande assim sobre isso, a gente vai acabar seguindo por caminhos que nem sempre vão te levar ao objetivo final que você deseja. E foi justamente por isso que eu passei também lá no começo da minha história dentro da calistenia. Claro, eu não posso dizer que foi um tempo perdido, porque tudo é aprendizado, e se eu não tivesse passado por esse período aí lá no começo, eu não teria aprendido algumas coisas e não poderia estar aqui hoje fazendo esse vídeo para vocês. Então, antes de falar quais são essas duas formas, eu vou falar para você o que eu fiz lá no começo que não deu muito certo, O porquê que não deu muito certo. Talvez você já tenha ouvido falar aí, dentre todos os programas de treinamento, se você é uma pessoa que não fica só pesquisando o conteúdo aqui dentro do conteúdo em português, do conteúdo brasileiro, mas que vai atrás também procurando aí outros treinadores, atletas de calistenia, programas de treinamento de fora. Você já viu muitos programas aí de calistenia. E um desses programas, que foi esse que eu fiz quando eu comecei a treinar calistenia, ele é conhecido como Convict Conditioning, que seria tipo em uma tradução literal, seria como se fosse um condicionamento de prisioneiro, que foi um programa de treinamento, foi mais de um livro que foi feito pelo chamado Coach Wade, Paul Wade. E dentro desse programa de treinamento ele fala bastante coisa sobre calistenia e sobre diversas coisas aí relacionadas a isso. E ele apresenta uma forma de treinamento que, segundo ele, era utilizado durante o período dele quando ele foi preso. E esse programa de treinamento, que foi o que eu, na época, quando eu entrei na calistenia, foram esse livro, e os outros livros também que ele fez, que eu conheci na época e que eu li, eles que eu encontrei na internet. Isso lá, quando eu comecei na calistenia, eu comecei a treinar em 2016. E nessa época, então, a minha fonte, era essa de treinos. Eu conhecia outros atletas aí já, tanto a minha inspiração inicial foi principalmente o Hannibal King, mas em questão de programa de treinamento mesmo, eu comecei toda a minha primeira jornada aí na calistenia foi através desse treinamento do Convict Conditioning. Mas por que, como que foi
essa minha experiência com esse programa de treinamento, o porquê que eu não faria ele de novo, ou eu faria de uma maneira diferente. Porque lá no programa ele coloca assim, como seis padrões de movimento principais, que seria o de puxar, né, voltado para a barra fixa, o de empurrar voltado para a flexão e enfim, de agachamento. Aí são esses 6 padrões aí de movimento. E dentro desses 6 padrões, né, ele dá lá 10 etapas, né, 10 progressões, partindo do primeiro nível, que seria tipo o mais iniciante possível. Então, uma pessoa que não consegue fazer tipo flexão, não consegue fazer barra, enfim, uma pessoa que ainda está com um nível de força muito baixo, ou seja, às vezes uma criança, ou às vezes uma pessoa aí que muitos anos ou que nunca treinou na vida, um idoso também, pessoas com nível de força muito baixo. Então elas conseguem partir desse ponto inicial, né, dessa primeira etapa. E aí a partir disso vai escalando, né, as etapas até chegar no que seria a 10ª progressão. E que em alguns casos ali era realmente algo muito absurdo. Mas o principal problema dentro disso é que, claro, só esses 6 padrões de movimento, se a gente for parar para pensar, é pouco, né? Dá para fazer um treinamento só com esses 6, né? Com certeza, mas no geral, se a gente quiser um desenvolvimento melhor do nosso corpo, só 6 é um número baixo. Mas o principal ainda não é nem isso. Os próprios programas mesmo, em questão de volume e intensidade de treinamento, que é algo que a gente tem hoje no treino de força, que é extremamente importante e que é o que mais vai ditar se você vai ganhar força e massa muscular principalmente ou não. Então, o que eu fazia, né, na época é que eu seguia justamente a base do que esse programa lá preconizava, dentro dos modelos que ele dava lá dentro, mas era basicamente o seguinte: por exemplo, tinha a variação X lá que eu fazia de barra fixa, que era, por exemplo, uma delas, né? Seria a barra fixa com a pegada fechada e supinada, se eu não me engano, né? Eu não me recordo assim muito bem. E depois vinha também com unilateral com assistência. Eu até mostrei num vídeo passado aqui de 5 variações avançadas de barra fixa. E, por exemplo, na flexão tinha variações desde a inicial até a variação arqueiro, variação com um braço só também, que era a última. Mas dentro desses exercícios, por exemplo, eu selecionava ali a variação que eu conseguia fazer e ele dava um número X de séries e repetições. Então, por exemplo, o que eu fazia lá nessa barra fixa ali era no treino, né, que eu fazia, cada treino ali dentro da rotina semanal era em torno de 2 ou 3 exercícios só. Então, daqueles 6, reduzindo para 2 ou 3, já ficava um número muito pequeno. E em questão de repetições, de séries e repetições, era tipo 1 ou 2 séries apenas, a depender do número de repetições que eu conseguia fazer. Então, por exemplo, eu entrava ali naquela variação e fazia, por exemplo, uma série. E aí tinha que chegar a concluir 6 ou 8 repetições, alguma coisa assim. E aí tinha um benchmark, né? Ou seja, um número que a gente tem que atingir. E eu atingia aquele número, depois aumentava 2 séries de 6 repetições, por exemplo. Mas ficava a faixa, né? A média era de duas séries e repetições mais baixas também. Então, esse número, esse volume muito baixo de exercícios como um todo, esse volume total de séries, ele não foi, né, não é ótimo para que a gente consiga ganhar principalmente massa muscular. Então, todo esse meu período inicial treinando com esse programa de treinamento foi, em questão de desenvolvimento físico, não foi muito bom,
porque não tinha esse volume de treinamento, né? Os treinos em si eram era muito pouco treino em cada sessão, em cada semana, para conseguir realmente estimular a musculatura a se desenvolver. E é o que a gente tem hoje aí como principal fator dentro do treinamento de força, dentro das pesquisas, né, da ciência, da literatura atual, é o volume de treinamento, que ele tem que estar num volume adequado, e a intensidade de treino também. E é algo que eu fui aprendendo depois, estudando e praticando também. Só que, claro, nem tudo são coisas ruins, né? Eu posso não ter tido todo esse desenvolvimento no começo, mas eu pude aprender a treinar força, né? Fazer poucas repetições, fazer muita força realmente, e não ficar apenas fazendo exercícios lá com 20, 30 repetições, às vezes até mais. E eu pude aprender também a base da calistenia, que é a calistenia progressiva, ou seja, eu começar do ponto A e eu ir progredindo e melhorando a minha consciência corporal, e melhorando a minha força e consequentemente conseguindo subir os degraus, né? Ficar cada vez mais forte e passar para etapas mais avançadas. Então eu consegui ter esse primeiro conhecimento, né, sobre isso lá dentro desse programa, e também consegui de certa forma desenvolver a base, um pouco, né, da base de força dentro da calistenia lá durante esse período. Com certeza, se eu treinasse como eu treino hoje, putz, o meu desenvolvimento teria sido extremamente maior, até porque eu segui esse programa por mais de um ano lá no começo. Então, mais de um ano treinando como eu estou treinando hoje, eu teria ganhado muito mais força e desenvolvido melhor o meu físico também. Principalmente porque na época também eu tinha mais tempo para estar treinando e tudo mais. Então, eu poderia ter feito os treinos muito bons. Mas é aquela coisa, tudo é aprendizado, tudo são fases da vida, e a gente vai passando por cada fase e extraindo essas coisas boas e aquilo que não é tão bom. E a partir disso, eu comecei a estudar mais sobre a calistenia, né, sobre outros programas de treinamento, outras formas de treinar. Fui conhecendo alguns outros atletas dentro da calistenia, conversando com eles e tudo mais. E o próprio estudo também sobre o treinamento de força, e foi onde eu achei outras duas formas, né, de treinar que para mim foram realmente eficientes e produziram muito mais resultado. E é sobre essas duas formas que eu vou falar para você agora. A primeira forma, talvez você já conheça ou já tenha ouvido falar, que é a calistenia de alto volume. O que seria essa calistenia de alto volume? Nada mais é do que, é como se fosse, na verdade, a gente pegar, por exemplo, um esquema de treinamento de musculação, né, só que aplicado para calistenia. Então, por exemplo, eu já coloquei, se você pegar, para ter como exemplo prático, né, quase todos, ou se não todos até, os treinos que eu coloquei aqui no meu canal, eles são treinos de calistenia de alto volume. Então, geralmente, a grande maioria deles, né, com 4 ou mais exercícios e com várias séries também cada um. 4 ou 5 séries para mais, e com um número de repetições também alto. E várias formas também de treinamento de pirâmide, tudo de forma que você consiga um alto volume de treinamento, de séries e de repetições para cada exercício e para cada sessão de treino. Então, é uma forma de treinamento que eu já fiz, eu treinei assim por mais de um ano, e foi nesse período que eu consegui ter o meu maior desenvolvimento na época, né, que foi alguns anos atrás, 2018, 2019, e que eu consegui também não só ter esse desenvolvimento físico, né, que eu não havia tido antes, e também que eu consegui desenvolver inclusive a minha força, desenvolver muito mais resistência, porque ele é uma forma de treinamento que ele vai te dar força, mas ele vai te dar muita resistência também muscular. E foi onde eu consegui melhorar muito mais as minhas barras,
melhorar paralelas, flexões, todos os exercícios no geral que eu fazia na época, todas as rotinas de treinamento, eu consegui melhorar muito força e massa muscular. Por quê? Pelo volume de treinamento, né? Voltando lá na questão do volume de treinamento, que ele é extremamente importante. Então, nesse período que eu treinei com a calistenia de alto volume, foi um período que eu consegui evoluir bastante. Tanto é que os treinos que eu coloquei aqui são baseados nessa forma, né, de treinamento, que para mim, além dela ser eficiente, ela é também boa, né, prazerosa de estar executando, porque são treinos muito bons de você estar fazendo, e que realmente te desafiam né, e são treinos com uma faixa assim de tempo, de esforço, de de própria questão de superação também, que é algo que é muito legal de estar fazendo. Então é muito prazeroso isso, além do resultado que ele te dá. Então, uma dessas formas de treinamento que para você que quer ganhar força e massa muscular é a calistenia de alto volume. E todos os treinos que eu tenho aqui, né, para relembrando aqui no canal, a grande maioria deles são baseados nessa forma de calistenia. E a outra forma, a segunda forma, para você que quer ganhar massa muscular e quer ganhar força também, que é algo que eu estou utilizando hoje, né, atualmente, comecei ano passado até e continuo treinando hoje e que para mim é o que eu mais gostei assim, pessoalmente falando, que é a calistenia, onde o foco, né, do treinamento é mais o ganho de força, ou seja, o ganho de performance. E foi justamente treinando com esse tipo de calistenia que ano passado eu treinei, eu fiz, né, eu segui todo um planejamento de treino para conseguir fazer o muscle up nas argolas, porque até então, antes, nunca havia treinado para nada disso, de fazer nenhum tipo desses elementos assim de calistenia. Até já havia começado algumas vezes, mas era questão tipo de fazer um mês e já parar, nunca dava continuidade. Sempre ficava focado muito só nos exercícios básicos. E aí ano passado eu decidi focar mais nas argolas e desenvolver essa força para conseguir fazer o muscle up nas argolas, né? Restrito e da posição de L-sit. Então para quem me segue lá no Instagram, provavelmente já deve ter visto o vídeo meu fazendo. E foi onde eu comecei, né? Eu segui todo esse planejamento de treino que foram, eu acho que uns 5 ou 6 meses seguindo, tendo toda essa progressão, todas essas etapas, tudo certinho, bem planejado, que eu realmente consegui sair do ponto onde eu não conseguia, não tinha tanta habilidade, né, na argola, e consegui fazer aí, desbloquear, né, esse padrão de movimento, que foi algo que para mim, né, fazer todo esse planejamento de treino, seguir tudo isso, que era algo que eu não fazia antes, eu não seguia um planejamento de treino por tanto tempo, eu acabava mudando com muita frequência, né, geralmente a cada mês, e quando, às vezes até menos, porque eu sempre queria tá testando alguma coisa nova, tá fazendo algo diferente para ver o que funcionava, o que não funcionava. Então, o meu erro era justamente não seguir um cronograma, né, um planejamento, que é algo que eu sempre recomendo, eu já recomendava e continuo recomendando hoje, e é o que eu faço hoje, que eu aprendi a fazer. Então, em todo esse período, eu desenvolvi, né, essa mentalidade para realmente me esforçar e me comprometer em seguir esse planejamento de treino, e foi onde eu consegui ter esse resultado. E essa evolução, né, que eu tive com esse planejamento que me deu o muscle up na argola, para mim foi algo extremamente prazeroso, porque eu vi minha capacidade de conseguir estar seguindo com planejamento, né, que para mim já era algo muito bom, e eu via também a minha evolução a cada treino, a cada troca de planejamento dentro desse tempo, com algumas mudanças de alguns exercícios, aumento de intensidade. Então tudo isso para mim era algo que dava um prazer muito grande, né? Aquela sensação de autorrealização, de conseguir estar melhorando, tu vê esse teu progresso acontecendo.
e chegar no final e conseguir aquilo que tu queria, que nesse caso era esse Muscle Up na argola, e eu consegui fazer ele. E o que me surpreendeu também durante todo esse processo é que esses treinos eles não eram voltados, né? Não tinha foco de ganhar massa muscular, de ficar melhorando o físico. O foco era performance, era ganhar força. Então tinha exercícios que às vezes eram mais leves para recuperação, tinha os exercícios que eram muito intensos, mas nada focado, não, esse treino é para ganhar massa muscular, não, era ganho de performance. Porém, todos esses meses treinando, eu fui vendo meu corpo modificando também e melhorando, ficando melhor do que ele estava antes. Então eu realmente pude ver na prática, né, e fazer na prática o que a própria literatura científica fala, que é você ganha força e quanto mais força você ganha, maior é a tua capacidade de ganhar massa muscular. Não quer dizer que você sendo forte, você ficando forte, você vai ganhar massa muscular. Mas quanto mais forte você fica, maior é a tua capacidade de produzir, de ganhar massa muscular. E como eu estava com uma alimentação boa, né, desde aquela época já até hoje, seguindo um planejamento alimentar e tendo uma alimentação saudável, tudo mais, comendo uma boa quantidade de proteína, durante todo esse tempo eu consegui vendo, claro, não ganhei um monte de massa muscular, mas em questão no geral assim de composição como um todo, eu fui vendo o meu corpo se modificando aos poucos durante todo esse processo e ficando cada vez melhor. E foi algo que realmente me surpreendeu, porque eu pensava que todo aquele treinamento ele não ia produzir, né, esses resultados físicos. Seria um treino apenas focado naquilo que eu queria, né, naquele objetivo do Muscle Up. Mas foi esse resultado como um todo, né, de ganho de performance, de força e da massa muscular também, dessa composição física, que para mim foi algo que realmente valeu muito a pena. E além de ter sido algo que eu gostei muito de estar fazendo essa forma de treinamento. Por isso que é o que eu continuo fazendo até o momento presente, quero continuar fazendo por muito mais tempo ainda. E o que seria, né, para exemplificar esse treinamento de força? O foco nesse caso não é o alto volume, não é um alto número de repetições, o foco é força. E quando a gente quer ganhar força, a gente trabalha com intensidade maior e repetições mais baixas. Então, lá na calistenia de alto volume eu faria 10, 15, 20, 25, 30 repetições, né? Muitas repetições, ganhando muita resistência. Aqui eu já não faço. O número maior de repetições, às vezes, que eu vou fazer é 10, mas a média do que eu faço é entre 2, 3 até 6 repetições, né? Estourando um 8, mas geralmente entre 3 a 6 repetições, né, nessa faixa, e com exercícios de maior intensidade, logicamente. Então, se eu consigo fazer, por exemplo, uma variação que eu faço 15 repetições, eu já não vou fazer essa progressão, eu vou fazer uma variação um pouco mais avançada, que eu vou ficar nessa faixa de repetições. Então, é um treinamento realmente focado no ganho de força e no ganho de performance. E, é claro, dentro disso, tem exercícios aí de preventivos e tudo mais, ganho de mobilidade, tudo com o foco de melhorar todas as capacidades, né, do corpo, não só força, mas força, coordenação, consciência corporal, mobilidade, flexibilidade, todo um conjunto para transformar meu corpo num corpo muito mais atlético, com umas capacidades muito mais desenvolvidas. Então, e isso é algo para mim, eu vou continuar fazendo por muito tempo, porque eu gostei muito de treinar dessa forma. E os resultados que me deu também foram muito grandes. Então, resumindo, né, o que eu falei aqui nesse vídeo, a gente tem as duas principais formas que a gente tem para ganhar força e massa muscular. É a calistenia de alto volume, onde você faz um número maior de séries, repetições e de exercícios por treinamento. E bons exemplos desse tipo de treino tem aqui no canal também. É só entrar na playlist ali de treinos. E
A segunda forma seria fazer treinos mais focados no ganho de força, que vão te fazer evoluir em questão de força de forma muito mais rápida para você que quer ficar realmente forte, e também vai te ajudar durante todo esse processo de ganho de força no ganho de massa muscular também. Então essa para mim, do que eu já testei e do que eu tenho de conhecimento teórico e prático, é o que funciona, é o que melhor funciona, que mais vai te dar resultados e te fazer evoluir na calistenia. E se você quer ter resultados também treinando com o peso do corpo, é exatamente isso que você deve fazer. E lembrando, né, uma coisa que eu esqueci de falar, muitos de vocês devem conhecer também a calistenia com pesos, né, o weighted calisthenics, onde você faz exercícios básicos com carga extra. Dentro dessa forma de treinamento de força que eu falei, na segunda forma, você também pode treinar, né, a calistenia com pesos também se encaixa dentro dessa forma. Então, para quem gosta desse tipo de treinamento, né, não é o que eu faço, já fiz alguns exercícios assim, mas nunca foi tanto o meu foco, né, fazer a calistenia com pesos, mas é algo que também, se você gosta, você pode estar fazendo essa forma de treinamento, que também é muito bacana. Se você treina em casa, mas tem pesos para estar utilizando, né, para estar colocando aí, adicionando no teu corpo e deixando os exercícios mais pesados, ou se você treina em algum local de treinamento aí que tem esses equipamentos, né, que tem os pesos para estar colocando. Então é outra forma também que se encaixa dentro dessa modalidade do treinamento em si de força. Bom, é isso aí, pessoal, né? Não esqueçam de se inscrever no canal. Muita gente que está assistindo esses vídeos aqui não está inscrita aqui no canal, então se inscreve aí, deixa o teu like, né? Comenta também, faz um comentário, ajuda esse vídeo e os vídeos no geral aí do canal atingirem mais pessoas, fazer o canal crescer, para poder estar ajudando cada vez mais pessoas aí com o meu conhecimento sobre calistenia. Muita gente está querendo treinar calistenia, quer aprender a treinar calistenia, não sabe como, ou não tem informação de qualidade sobre esse tipo de treinamento, e é isso que eu estou fazendo aqui. Então me ajuda aí fazendo um comentário, ou compartilhando esse vídeo com outros amigos seus também, que querem treinar calistenia, que precisam de conhecimento de qualidade, e a gente se vê no próximo vídeo.